Vamos começar então, Lucas. A gente vai começar uma série Bora. de lives aí, cara. Vou fazer com o Uhum. pessoal. Hoje Perfeito. você vai participar conosco aí, acho que vai ser bem legal. Você Sim, fez a prova, então você tem aí o know-how, você passou por essa situação recentemente, então você pode falar aí com bastante propriedade. tem. A gente tem uma série de detalhes aqui para a gente falar, lembrando que hoje a gente vai falar sobre só o primeiro dia, né? Só sobre as Sim. 5 estações. E a ideia não é a gente tumultuar, colocar ali um monte de itens e sair também criticando o INEP, né? Não é essa a ideia. A ideia é a gente fazer um compilado da prova, colocar alguns itens em pauta e Uhum. também pensar no que a gente estava esperando, né? Poxa, será que foi uma prova totalmente diferente ou foi uma prova que realmente a gente já esperava, a gente já tinha hackeado ela nesse formato? Exato. E aí eu começo perguntando para você, cara. Você teve alguma surpresa grande nessa prova? Teve algo assim que saiu do seu escopo, que você não tinha visto ou não? Então, em relação à prova, eu acredito que eu fui muito bem preparado em questão a aprender na hora assim de fazer a estação, sabe? Eu acho que eu fui muito preparado com o esqueleto, entendeu? Então, para mim não foi um susto. Eu cheguei lá, eu soube muito bem como agir, entendeu? A gente chega assim, tem a porta na nossa frente ali, a gente tem que entrar com o QR Code, que agora é com o QR Code, né? A gente apresenta tudo isso que é passado pra gente, entendeu? Antes de fazer a prova, a gente já meio que vai se preparando. A gente apresenta o QR Code, a gente senta, respira fundo e começa a ler aquele script. Uma coisa que mudou das estações anteriores que eu notei é o seguinte: antes já vinha direto o cenário da estação, né? A paciente vem da consulta por tal motivo, essas coisas, entendeu? Agora é diferente. Agora a gente notou que ele te coloca no ambiente que você tem que estar, sabe? Ó, você tá em tal ambiente, você tá no ambulatório hospitalar e tal, e nesse ambulatório, no caso, nesse hospital, você tem disponível a ultrassonografia, tomografia, e depois é um cenário. Então, inverteu um pouco, sabe? Deixou meio que um pouco mais separado, assim, sabe? Ficou mais fácil pra gente, que às vezes a pessoa tava lendo ali, ficava um pouco nervosa, via o cenário de atuação, né? E pelo fato de estar junto com o cenário de atuação, a pessoa às vezes se perdia. Bom que aconteceu nessa nova estação, tipo, nessa nova prova agora, é que eles separaram, eles deixaram bem separado, sabe? Isso foi um ponto muito, tipo, que eu vi assim que ajudou bastante, entendeu? Legal, legal. Se a gente pegar ali nas instruções do participante, normalmente a gente encontrava ali o local de atendimento, depois o caso Isso. clínico, que aí tinha algumas informações relativas ao caso, depois as Uhum. tarefas e aí depois no final a observação, que na maioria das estações anteriores estava caindo, né, especialmente de 2020 até e 2021, e agora teve essa mudança, então, ao invés de deixar no final lá a observação, falando um pouquinho do local de prova, Uhum. ele colocou lá no topo, junto com o local. É uma Sim. organização. Legal, legal. Isso é bom porque muitas vezes a primeira coisa que a gente já tem que saber na hora que a gente sentar na cadeira para ler o primeiro impresso, né? É a gente ver onde a gente está, né? O ambiente que a gente está. Então eles já deixaram isso, tipo, como de primeiro, assim, pra gente, de relance, pra gente ver, entendeu? Pra gente não se perder nisso daí. Porque teve, no caso, as estações passadas, se eu não me engano, foi de 2020. Foi que teve uma estação que teve um infarto agudo do miocárdio dentro de uma UBS, né? E às vezes a pessoa não sabia onde ela estava e ela acabava indo para um caminho errado, entende? Então o fato disso daí ajudou bastante, acredito Legal, eu, né? legal. É, sim, realmente isso muda tudo, né, cara? Essa estação aí de medicina de família e comunidade de saúde coletiva, a gente sempre colocava em pauta, foi em 2021. Sim. Ela tinha esse fato, né? Você atender uma síndrome coronariana numa unidade básica de saúde é uma coisa, você atender lá no nível terciário, no hospital É outro. que tem serviço de angiodinâmica, vai ser totalmente diferente, né? Uma estação ali com o Sim. paciente, mesmos sinais, sintomas, no entanto, a conduta no final vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente bateu bastante nisso na mentoria, né, cara? Isso. Uhum. Pessoal, Bastante, bastante. tem que saber onde vocês estão, né? É fundamental realmente tomar muita atenção em relação a essa parte do local
o local do atendimento, realmente faz muita diferença, cara. Uhum. Eu acho que uma outra coisa que mudou também, Lucas, não sei se você sentiu dificuldade com isso, mas de colocarem assim nível secundário, nível terciário, isso em algum momento atrapalhou ou não? Na verdade não, Cauê. Na verdade me ajudou mais, sabe? Me ajudou mais porque quando eu vi assim, eu tô num nível secundário, tô num nível terciário, que a gente sabe, a atenção primária da saúde, a gente imagina que a gente tá numa UBS e não tem muito recurso se a gente precisar, por exemplo, fazer uma colonoscopia, entendeu? Porque a primeira estação que a gente tinha era de um caso de uma retocolite ulcerativa, né? E a gente precisava solicitar vários exames, tipo, uma colonoscopia, uma biópsia. Então isso meio que guiou a gente, tipo, a gente está no hospital secundário, entendeu? Então já, beleza, então posso solicitar isso aqui, entende? Então já meio que deu uma facilidade pra gente, entendeu? Legal, legal. Isso realmente faz muita diferença, cara. Se a gente pegar o que a gente vinha falando, eu fiz aqui 5 lives aqui também no Instagram, falando de cada um dos temas, cara, e a gente colocou um pouco em pauta, né, do esqueleto da prova em si, né? A gente não pegou o esqueleto que a gente faz na mentoria, mas o esqueleto da prova. Eu sempre costumo Sim, dividir em 6 partes, na verdade 5. A habilidade de comunicação é algo que já estava sendo cobrado e foi cobrado novamente. Você se apresentar na estação hum, 5, por exemplo, colocava lá um item se você estava atendendo a paciente de forma empática. Então, a habilidade de comunicação foi algo que basicamente continuou. Já tinha sim, antes, continuou nessa prova, né? exatamente. A anamnese também, todas essas 5 primeiras estações cobrou a anamnese. A anamnese de GO, ela é diferentona, tem algumas coisas que realmente são particularidades da ginecologia e obstetrícia. No entanto, não deixa de ser anamnese, né? A gente faz aí parte do esqueleto da prova. Depois, o Pediatria exame... também, né? Pediatria também teve algumas. Tem uma peculiaridade, né? No caso da Também, anamnese, entendeu? verdade, verdade. Assim, pediatria, é, clínica médica, querendo ou não, que clínica médica é o que a gente está mais comum, né? Assim, é algo que a gente costuma mais estudar, é algo que a gente costumou ter mais contato com os pacientes, então a gente acaba não fazendo essa divisão. Se a gente for fazer a divisão Sim. realmente de forma específica, toda, né, dá para fazer uma anamnese só para clínica médica, uma só para pediatria, uma só para GO e assim por diante, né? Exatamente. E uma coisa que assim, que pode ajudar, né? Ajudou no meu caso, né? Igual com as outras estações, no caso dos outros revalidas do ano passado, por exemplo, de 2020, vem, no caso, a porta que você vai entrar tá numerado já. Estação 1, estação 2, vai de 1 a 10 no caso, entendeu? E é exatamente assim, a estação 1 e a estação 6 sempre vão ser clínica médica. Então, antes de você entrar na sala, você já meio que mentaliza, bom, eu vou estar entrando numa estação de clínica médica, então meio que você já vai formulando o esqueleto na sua cabeça, assim, do que você não pode deixar passar. Por exemplo, se você entra numa estação de ginecologia, que no caso é a estação 4 e a estação 9, você já sabia que você não podia deixar de pedir um beta-HCG se a paciente estivesse grávida, por exemplo, entendeu? Você não podia deixar de pedir um exame especular, um toque vaginal no caso do exame físico, né? O toque vaginal bimanual, essas coisas assim você não poderia deixar passar. Perguntar sobre anticoncepcional, essas coisas assim, que daí a gente já sabe que tá mais focado em GO, entendeu? Então, tipo, antes de você entrar nas salas, já vai, beleza, tô entrando numa sala assim, para você não entrar desprevenido, assim, beleza, onde que eu tô? Não ficar muito perdido. Essas coisas ajudou bastante, sabe? Legal, Principalmente me legal. ajudou bastante. Tinha algum número na frente da porta? Tinha Sim, estação um, 2, 3, tinha? sim, Ah, tinha legal, número. legal. Comigo começou pela estação 5 nos 2 dias, né? No dia um e começou pela estação 5, daí eu fui pra um, 2, 3 e 4, né? E no dia 2 começou pela estação 10, daí foi tipo, como se eu começasse no caso, medicina da Medicina da família, né? família. Sim, Exato. sim. Legal. Isso é uma coisa que algumas pessoas não reparam, né? A Kelly colocou bastante isso em pauta, que Exato. ela comentou isso conosco. E aí realmente ficou muito Uhum. claro, sempre a estação um, tá, pessoal? Pelo menos se a gente pegar aqui, né? Isso vem sendo mantido. Estação um, clínica médica, 2 cirurgia geral, 3 pediatria, 4 GO e a quinta medicina de família e saúde coletiva, né? Então, isso é Exatamente. algo que está sendo corriqueiro, está sendo utilizado. E se na porta tem um número, Lucas? Pô, legal, cara. Isso facilita bastante. Facilita.
Já Assim, meio guia você, sabe? Te guia para no caso, um propósito. Ah, beleza, eu tô entrando numa sala de clínica médica, eu tô entrando numa sala de pediatria. Se eu vou entrar numa sala de pediatria, o que que eu tenho que pedir? Já meio que deixar na mente. Ah, vou pedir a cardeneta da criança. Já vai lembrando, sabe? Vou pedir a cardeneta de vacinação da criança. Vou pedir, no caso, para realizar o exame físico, para retirar toda a roupa do bebê, no caso, para poder fazer a pesagem, a estatura, essas coisas sempre, tipo, já meio que você já entra na sala pensando nisso, entendeu? Porque imagina, você vai entrar numa sala que você não tem noção do que você vai encontrar. Aí você meio que tem que. Você perde tempo, acredito, entendeu? Você acaba perdendo tempo para tentar, beleza, o que, que eu tô aqui? Isso aqui é um apêndice. No caso, por exemplo, no caso de. Na estação 3 que era pediatria, era um caso de apendicite aguda, né? Era uma menina de 11 anos que estava passando por um processo inflamatório no apêndice. Quem não sou, quem entrou direto naquela estação sem saber que era pediatria, às vezes poderia pensar que era clínica médica, então, ou cirurgia no caso, entendeu? Então, sim, tipo, já entrava, beleza, é pediatria, então já vou pedir pelo menos a caderneta de vacinação, a caderneta da criança, por mais que seja um caso de um apendicite aguda, no caso, que é um abdômen agudo cirúrgico, que é cirurgia daí, no caso, pode confundir nisso também, entendeu? entendi, entendi. Teve algumas pessoas reclamando, né? Ah, poxa, como que pode numa estação de pediatria cair um caso cirúrgico? No entanto, Pois é. imagina você como médico generalista, se estiver atendendo ali no pronto atendimento ou mesmo na unidade básica de saúde. Vamos pegar um ambiente que o generalista ele comumente está. Na unidade básica de saúde, pode chegar uma paciente com um abdômen agudo, podendo ser um apendicite. Você vai encaminhar para avaliação do cirurgião pediátrico. Foi uma segunda coisa também que questionaram. Assim, isso não tem jeito, cara. A gente vai ter, mesmo como generalista, essa prova é uma prova generalista. Né? Então, Sim, você vai ter casos cirúrgicos, vai ter casos dermatológicos, vai ter casos dentro da ginecologia obstetrícia. Então, faz parte, mesmo você atendendo como generalista. Então, quanto a isso, eu acho que não tem como a gente reclamar. uhum. Só voltando rapidinho, então, ó. Habilidade de comunicação, que aí entra a apresentação, depois a anamnese, o exame físico, o exame complementar. A partir do exame complementar, a gente tem a nossa conduta. Cara, a prova seguiu esse esqueleto que nós tínhamos em mente. Né? A gente bateu bastante nisso. Você tem lá seu caso clínico, você tem aquela informação. Às vezes ela é pequenininha, né? Às vezes é uma linha ou às vezes é um pouquinho mais bem elaborada. Depois Uhum. você começa a atender o paciente, faz uma boa anamnese, coleta as informações, solicita um exame físico, você tem ali seus impressos de exame físico. Tem alguma alteração do exame físico, você solicita o exame complementar ou solicita o exame complementar a partir da sua anamnese, da coleta de informações que você pegou. No seu exame complementar, você vai ter uma série de informações, dali você vai criar seu hipodiagnóstico e da conduta. Né? A prova seguiu essa lógica, Sim. mesmo tendo algumas coisas que, alguns itens difíceis, algumas coisas que a gente pode questionar um pouquinho, mas a lógica em si, o esqueleto da prova foi esse, manteve o que a gente esperava. Né? Sim. Foi exatamente assim, né? Foi uma coisa que seguir esse esqueleto, né? Você parte de uma boa anamnese, você começa se apresentando, que é o principal item, assim, sabe? E olha, eu acho que no segundo dia, que era a estação de queimadura, por mais que eu já entrei, tipo, de tanto praticar, às vezes, a gente esquece de se apresentar, entende? Por mais que seja uma estação diferente, no caso, a estação de cirurgia, né? Que era a estação 7 no segundo dia, né? Ela era uma estação de queimadura. Você já entra sabendo que é cirurgia. Quando você vê que é queimadura, você, na minha cabeça já começou, beleza, é uma estação de trauma. Quando eu levantei para poder fazer a estação, que no caso a paciente estava na maca, eu já comecei encaminhando a paciente para a sala vermelha, eu já comecei a, tipo, solicitando o MOV, né, que é a monitorização, o oxigênio, acesso venoso, e eu esqueci, por incrível que pareça, cara, eu esqueci de me apresentar e de conversar com a paciente. Isso foi um erro meu, entende? Mas é para você ver, tipo, dependendo da estação, eu de todas as outras estações eu me apresentei. Me apresentei, conversei com o paciente só exatamente nessa estação que eu esqueci de me apresentar. Então, assim, tem que ficar sempre muito atento. Quando você entrar na estação, você sempre fica muito atento e fica com o esqueleto na cabeça, entendeu? O esqueleto o que, que é? É você saber que você tem que começar
a partir do quê? De você se apresentar. E todas as estações, se eu não me engano, todas as estações que tem aqui, se a gente for Todas. analisar o PEP, todas elas começam, apresenta, se cumprimenta, paciente simulada. Todas elas estão sendo dessa forma. Exatamente, cara, exatamente. Então isso é algo que não tem jeito, né? A não ser que o paciente esteja no trauma, seja um paciente que está com Glasgow 5, 4, aí não tem jeito. Mas mesmo assim, a gente tenta sempre fazer isso para poder padronizar, né? Foi algo que a gente fez ali Uhum. durante o treino. É que essa estação de trauma realmente era uma estação que a gente colocava bastante em pauta, né, cara? Essa estação Sim. que você chega na sala, o paciente já está na maca deitado, você tem que ter um sangue frio ali. Olá, tudo Sim. bem? Sou o Dr. Lucas, vou fazer seu atendimento. Começar a fazer Uhum. um ABCDE. Ali você tinha a imagem, né, das áreas que o paciente havia sido Uhum. sofrido trauma, no caso queimadura. Então, é uma estação mais difícil, é uma outra dinâmica, né, É cara? É uma uma outra coisa que dinâmica, exato. É uma outra dinâmica. é um pouco mais complicado para a gente simular mesmo. Realmente tem essa dificuldade. Beleza, então a gente finalizando essa primeira parte aqui, o esqueletão, o que a gente havia visto, basicamente se manteve. Manteve. Então vamos partir aí para as estações agora. A estação número 1, estação de clínica médica, que nem você falou. Sim. A gente teve uma estação aqui, cara, que saiu um tema que realmente não era das grandes apostas, né? Exato. Dificilmente alguém ia imaginar que ia cair uma retocolite ulcerativa nessa prova de clínica médica, né? Uhum. É igual aquela, no caso de 2020, né? Caiu uma estação de leucemia. Ninguém imaginava que ia cair uma estação assim, entendeu? Eu Sim, acredito que, eu acredito que vai continuar esse padrão, né, nos anos seguintes de cair pelo menos uma ou duas estações, que sempre vai ser em clínica médica que acaba acontecendo assim, de ser um caso assim que jamais ninguém esperaria, entendeu? No caso da estação 1, que era a clínica médica, caiu um caso de retocolite ulcerativa. Como você disse, ninguém imaginava que cairia isso daí. Mas é assim, é 10%, sabe? De 10 estações, talvez uma estação vai ser assim, uma coisa que a gente não espera, entende? Queimadura a gente esperava, puericultura a gente esperava, entendeu? Se a gente for analisar as outras estações aqui, assim, doença inflamatória pélvica a gente esperava, leishmaniose cutânea a gente esperava que ia cair, entendeu? Então, tipo, se a gente for analisar aquele padrão, assim, do que já caiu nas provas anteriores, tende a se repetir muita coisa, sabe? Ou uma ou outra estação que vai ser um caso, assim, que nunca caiu, entendeu? Então, a gente tem que ficar no caso, a gente tem que ficar mais ligado no quê? No que já caiu, entendeu? E daí aprender um pouquinho mais assim dos temas que podem ser que caiam, mas só que nunca caiu antes, que é no caso da retocolite ulcerativa, né? Que é a estação 1. sim. Mas assim, É, a retocolite ulcerativa, né? Se a gente seguir o esqueleto, eu tô aqui olhando aqui assim, são 8 itens, né? Desses 8 itens, os 6 primeiros itens, o que, que acontece? Se você realizar uma anamnese, se você solicitar os exames complementares, se você realizar o exame físico, você já pontua os 6 primeiros itens. O 8, quer dizer, o item 7, que era você estabelecer o diagnóstico, e o item 8, que era você fazer a conduta, entendeu? sim. Era apenas isso. Então, 2 itens, se você não souber o diagnóstico e não saber fazer a conduta, você perde apenas por 2 itens. Mas se você realizar o resto os outros itens, no caso, fazer uma boa anamnese, se apresentar, pedir os exames complementares, fazer o exame físico, você consegue ir muito bem nessa estação, entendeu? Por mais que você erre o diagnóstico e também erre a conduta, no caso. Sim. Se a gente imaginar que é uma estação difícil, né? Se você tirar 5 pontos numa estação difícil, ok, né? Já foi uma nota razoavelmente boa. E Muito era boa. isso. Realmente, o que eu achei que ele puxou bastante nessa estação foi a pontuação realmente para esses dois últimos itens, cara. Se a gente Exato. olhar aqui, você tem 2 pontos para o diagnóstico de retocolite, mais 2 pontos para você falar a medicação específica, né? Então, Sim. você tinha 6 pontos que ali fazia parte basicamente do esqueleto, e os Uhum. outros 4 pontos realmente era bem específico, era uma segunda parte. Bem parecido, cara, se a gente for pensar. Lembra que nós fizemos uma estação que o diagnóstico era um diagnóstico diferentão, Uhum. aquela estação de Malária, não malária. foi? Malária, Isso. sim, eu lembro. Lembro. E era bem parecido com isso, cara. Tipo, a primeira parte da estação, você tinha ali 6 pontos, mais ou menos, e aí Sim.
90% ia até esse ponto. Aí, se a gente pegar todos os alunos, foram poucos que realmente fizeram o diagnóstico de malária, depois do diagnóstico de malária indicou ali a conduta e acabou. Acabou. Então, pode acontecer isso, de dividir ali basicamente em duas partes. Uma primeira parte entre fácil e média, e uma segunda parte realmente mais difícil. Mais difícil, né? Sim. Vamos lá. O que a gente tinha aqui nessa primeira estação, então, Lucas? A gente tinha... dá para a gente fazer até um paralelo com a segunda, né, em relação aos impressos. Aqui, eu achei que realmente ele puxou bastante, porque você tinha uma colonoscopia e você Sim, tinha uma biópsia. No uma entanto, biópsia. você lê as duas, naquele momento de tensão, nervosismo, cara, é muito difícil você realmente conseguir fazer aqui essa diferenciação, especialmente entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Naquele momento da prova, realmente eu acho que não foi nada fácil. Talvez hoje, a gente examinando, olhando, que nem eu te mandei aquele arquivo, a gente fazia um diferencial da patologia, da doença de Crohn e a RCU, aí beleza. Mas você vê que até para a gente explicar, falar um pouco sobre dá trabalho, cara. Então, realmente Exatamente. não foi nada fácil, né? Exatamente. Ó, nessa estação de retocolite ulcerativa, o que me salvou para eu acertar o diagnóstico foi quando eu pedi o resultado da colonoscopia. Que daí na colonoscopia eu vi que tinha assim lesões contínuas. Quando eu vi lesões contínuas, eu entrei na estação quando eu estava fazendo a anamnese, a gente meio que vai se guiando, sabe? A gente vai meio que entrando em alguns caminhos. Ah, será que pode ser uma parasitose intestinal que essa paciente está tendo? Será que pode ser alguma outra doença assim que pode estar dando diarreia, talvez algum câncer, talvez? Aí a gente vai pensando assim, sabe? Ah, beleza, eu quero já que ela tá com diarreia, vamos pedir um hemograma completo, né, para ver se ela tá com anemia também, alguma coisa assim. Vamos pedir uma colonoscopia, né? E o resultado da biópsia. Justamente o fato de eu pedir a colonoscopia, tinha muita coisa assim que eu tava lendo assim, parecia que eu nem sabia o que eu tava lendo, sabe? Só que uma coisa que salvou foi quando eu vi assim, lesões contínuas. Eu falei, bah, esse aqui é uma retocolite ulcerativa. Então eu falei, então ó, você tá com uma retocolite ulcerativa, seu diagnóstico é esse, entendeu? Aí no tratamento, depois você faz todo o tratamento de acordo com a doença, entendeu? Mas Legal, por mais que legal. você esteja nervoso na hora, às vezes você vê algum ponto assim que salva, entendeu? Sim, isso realmente, cara, é uma coisa que chama atenção, né? Se a gente olhar grosseiramente as diferenças, essa é uma das primeiras que aparecem, né? Se a gente pensar na doença de Crohn, pode acontecer em basicamente todas as regiões do trato gastrointestinal. A retocolite ela já fica ali mais específica na parte do cólon, do reto, e você Correto. tem essa grande diferença mesmo, né? Da lesão ela ser contínua e a Uhum, doença de Crohn já não, né? A pessoa pode ter uma alteração no esôfago e outra no cólon, por exemplo. uhum, Então, que exatamente. legal, cara. Que legal, perfeito. Foi ótimo, seu raciocínio foi rápido, funcionou aí muito, muito bem. Maravilha. Não era das mais fáceis. No entanto, olha a importância de você lembrar do local, né? Onde eu estou. Exato. Se você tivesse uma Uhum, unidade básica de saúde, você provavelmente não ia ter um resultado da biópsia, não ia estar claro isso exato. para você, né? Nem a colonoscopia, né? Você ia pedir uma colonoscopia, não ia vir. Sim, talvez a conduta fosse solicitar colonoscopia e depois pedir Sim, para ele voltar com o resultado, né? sim. Um retorno, daí você marca um retorno, alguma coisa assim. Ou Sim, encaminhada aí também para um especialista, né? Que às vezes tem pontuações que você ganha pontos só pelo fato de encaminhar para algum outro especialista. Mas a princípio você sempre tem que estar tentando resolver o problema do paciente. Se você está numa UBS, é a primeira porta de entrada, né? Você é a primeira porta de entrada ali, então você tem que tentar resolver. Se caso você não resolva, aí você pode derivar para algum especialista, entendeu? sim. De qualquer forma, foi uma sessão interessante, cara. Hoje, né, vendo de fora aqui, você fala, pô, foi uma boa estação. Tem alguns pontos aí a ser questionados, no entanto, foi uma boa estação, cara. Bem interessante. Não longe de ser uma das fáceis, mas bem interessante. Em relação ao tratamento, você vê que manteve o que a gente Uhum. imaginava, né? Sem Sim. posologia, algo que nunca vem sendo. Na verdade, já foi cobrado 3 vezes, tá? Ao longo dessas 10 provas, 3 vezes foi cobrado a posologia.
No entanto, longe de ser algo corriqueiro, né? Foi algo que a gente já Uhum. imaginava, então, que ele é colocado ali o nome da medicação e acabou, né? E acabou. É igual você falava, né? Nas aulas que a gente tinha com você, você falava assim, meu, fala a classe do medicamento, por exemplo, se é um antibiótico, beleza, você vai falar, é uma quinolona. Qual quinolona? Ciprofloxacino, pronto. Dose, eu acho que se eles cobrarem dose, assim, vai ser algo muito específico, sabe? Às vezes, talvez tratamento para sífilis, no caso, penicilina, 2 milhões e 400, né? Aí talvez se for algum caso, assim, mais específico, mas Sim. em geral não, sabe? É, Em geral é mais... exatamente. Foi o que cobraram, cara. Já cobraram já para o tratamento de sífilis na gestante, cobraram também para o tratamento de tuberculose também. Tinha que falar a posologia. Nada de posologia. Sim, mas você vê que realmente longe de ser o mais comum, e o corriqueiro realmente é o que aconteceu, então ótimo. Você chegou a lembrar da medicação ou não? Não, nesse caso eu falei do corticoide, porque aqui fala, né, que tinha que tomar corticoide viral. Só que na Sim, hora eu não tava lembrando e o tempo tava muito acabando. Eu parei para pensar qual medicamento que eu vou usar. Na hora veio na minha cabeça imunomoduladores. Eu falei, daí eu soltei, vamos usar corticoide para você e imunomoduladores. Mas o 5-ASA na minha cabeça não veio na hora. Tentei lembrar do mesalazina. Como é uma estação que a gente não esperava que ia cair, eu tinha mais ou menos uma ideia do diagnóstico, mas da conduta em si eu não cheguei a ver muito bem, sabe? Eu sabia que tinha que usar corticoide, que dava para usar algumas vezes, em alguns casos, alguns imunomoduladores, mas de fato o 5-ASA, né, que é a classe dos medicamentos, né, não cheguei a lembrar na hora não. não, mas difícil, cara, realmente difícil. Você pega uma prova de múltipla escolha é uma coisa, né? Agora, se pegar uma Exato. prova que você tem que falar tudo, realmente muda tudo, né? Não é E longe o de ser tempo, fácil. e o tempo no primeiro dia, né, não sei, eu acho que todos perceberam isso que fizeram a prova. O tempo no primeiro dia estava muito escasso, porque às vezes você pedia alguns impressos e os impressos vinham enormes, assim, sabe? Na segunda estação, no caso, que era a cirurgia, que era câncer coloretal junto com hemorroida, essas coisas, cara, eu tinha os impressos, assim, que eu contei a quantidade de impressos que tinha, né? Eram 7 impressos ao total. Sim, sim, Se você muita parar, se coisa. você parar para ler aqueles impressos e interpretar bem aqueles impressos, às vezes você perde 5 minutos da estação só para ler 4 minutos, entendeu? Para interpretar também, para poder fazer uma conduta. Sim. É, realmente. Foi interessante você falar isso, porque foi realmente muito, muito corriqueiro. O pessoal também reclamou bastante isso pra mim, cara. Sempre eu Uhum. perguntei, o pessoal falou, pô, Cauê, os impressos pegou. Realmente tinha bastante Sim, impresso, impressos longos. Isso daí acabou comendo o nosso tempo. exatamente. Vamos fazer um paralelo aqui dessa primeira estação de cirurgia, cara. É uma estação que tem uma série de exames. Tem aqui, dentre os exames, tem a biópsia e a colonoscopia também, né? No Uhum. entanto, aqui a grande diferença é que ele já te dá o diagnóstico, né? Na biópsia, que ele já te fala que é um adenocarcinoma Era já, um né? adenocarcinoma. Aí você Hum, já, a partir desse diagnóstico, você já podia dar seguimento à estação, entendeu? sim, Só que você também tinha que fazer o estadiamento, né? No caso do câncer que estava, a que ponto que invadiu esse câncer. Você pedia uma tomografia computadorizada de sim, abdômen, aí já vinha tomografia, vinha uma ressonância magnética de pelvis, e cada esse daí vinha meio que um pouco grande, assim, sabe, para você ler. Para você interpretar onde, beleza, onde que está invadindo isso aqui, para você interpretar, você, na sua cabeça, você formular uma conduta, isso aí às vezes perde um pouquinho de tempo, entendeu? Só nessa estação que eu estava contando eram 7 impressos. Tinha impresso dos exames de estadiamento, tinha impresso da biópsia, que se pedia uma biópsia separada, tinha impresso da colonoscopia, tinha impresso do exame proctológico, no caso, que era o toque retal que se fazia no paciente. Só o exame proctológico vinha bastante coisa. Vinha inspeção estática, inspeção dinâmica, toque retal, anoscopia. Então, tipo assim, e cada isso aí vinha, cada desses itens vinha umas 3 linhas, entendeu? De, sim. de texto, entende? Então, às vezes, você perdia um pouquinho de tempo nisso daí. Eu acho que o que veio novo aqui, né, algo que nunca tinha aparecido na prova do INEP, era o estadiamento. Realmente, o Isso aí. estadiamento é algo que a gente, né, foge um pouquinho até mesmo, né, do nosso esqueleto.
Você Uhum. fez exame físico, fez exame complementar, de acordo com os resultados, fez ali o diagnóstico, adenocarcinoma, qual a conduta, né? Na verdade não foge, Uhum. mas abre um pouquinho mais a conduta, algo que a gente não via na prova, não era corriqueiro. No entanto, tem um Exatamente. ponto interessante, cara. Aqui, nessa estação 2 você está num hospital terciário, né? Exato, exato. Nisso daí você já Então, pode seguir, ah, beleza, então eu posso pedir uma tomografia, eu posso pedir uma colonoscopia que vai vir, entendeu? Eu posso pedir uma biópsia que vai vir, entende? Então fica mais fácil do que se você tivesse, por exemplo, numa UBS, entendeu? Que é daí, no caso, algo, ou num pronto-socorro, não tem como. Porque às vezes chega o paciente no pronto-socorro com queixa de sangramento, no caso, uma hemorragia digestiva baixa, entendeu? Pode chegar, essas coisas podem acontecer. Mas como você está no hospital terciário, você pode solicitar, eu quero fazer uma colonoscopia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. sim. Aqui eu acho que muita gente acabou pedindo, né, tomografia, no sentido de realmente tentar elucidar o diagnóstico. Talvez Hum, antes de pedir a coluna, pedir as tomografias, não necessariamente por rastreamento, né? Então sim. isso pode atrapalhar um pouquinho aí, de repente, na nota, Uhum. a forma que o examinador vai fazer. No entanto, se a pessoa colocou isso em pauta, não, vou fazer também os exames de estadiamento. Cara, Uhum. assim, sinceramente, eu acho que é um ponto difícil, tá? É. Não é nada fácil a gente lembrar disso. Isso aqui realmente acaba ficando mais para o especialista, isso aqui foge um Sim. pouco do escopo. Uhum. Mas é uma coisa que tanto que às vezes cabe recurso, né, no caso, para a gente poder pegar e. Porque ela falava que se precisava fazer um tratamento adjuvante, no caso, entendeu? Essas coisas é mais por especialista. No meu caso, o que, que eu fiz? Eu encaminhei para um cirurgião e para um oncologista. A partir daí, era um oncologista ou cirurgião que vai dar a melhor conduta para esse paciente, porque a gente já fez a primeira porta, a gente já fez o que tinha que ser feito com esse paciente. Entendeu? Quem vai definir qual que é o melhor tratamento no caso desse paciente, que é um caso um pouco mais complexo da gente lidar, é o oncologista e o cirurgião, entendeu? É que o limiar aí é muito complicado, cara. Se você pegar o código de ética médica, por exemplo, você como generalista, a partir do momento que você tiver o seu CRM, cara, você pode operar. Aí tá Fazer até tudo, tá escrito isso de né? bom tom, né? É que você deixa para o especialista fazer determinados procedimentos. Mas o Procedimento, exatamente. médico generalista ele pode operar, ele pode fazer basicamente Uhum. tudo, né? Isso tá bem assim, realmente. De bom tom, você vai encaminhar, você vai deixar que o especialista faça, né? Então, abre um pouco de margem aí para isso, né? Como que Para você vai eles poderem pegar isso, né? como você Entendi. vai questionar o INEP e falar assim, não, isso daqui não é de generalista? Cara, se a gente for pensar hoje na medicina, tá? Se pensar no seu atendimento, no posto de saúde, mesmo no hospital terciário, se você for o clínico, poxa, fiz residência de clínica médica, você é o clínico do hospital. Dificilmente você vai fazer estadiamento. Quem vai fazer estadiamento realmente é o médico É o especialista médico do caso. especialista. Exatamente. Mas é difícil quebrar, É né? Quebrar isso daqui realmente, porque o código de ética ele dá essa margem aí do médico poder avançar um pouco, né? um pouco mais, né? Sim. Vamos lá. Então, essa estação de CA de cólon é uma estação aí que colocou em pauta um câncer, né? Novamente Uhum. aí o câncer vindo a aparecer, então é algo que a gente vai ficar mais esperto, que a tendência é que Sim, comece a aparecer mais. parece mais. CA de mama, por exemplo, ainda não apareceu, é uma doença aí muito importante pensando em incidência na saúde pública do Brasil. Então a gente tem bastante Uhum. coisa aí que pode começar a aparecer. E a estação 3 de pediatria. O que você achou dessa estação, Lucas? Então, que nem eu falei pra você, né? A gente, quando antes da gente entrar na sala, vi que era de estação 3. Beleza, eu vou entrar na sala de pediatria, né? Numa estação de pediatria. Primeira coisa, a gente entra, apresenta o QR Code, senta, né? Aí, que nem eu falei pra vocês, era cada impresso desse tamanho que você precisava ler que preenchia a folha inteira, né? Só nesse impresso de pediatria que eu tô vendo aqui assim, tinha um cenário de atuação, o local de atuação, todos eles começavam pelo local de atuação, a descrição do caso, depois tinha, nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas, né? Nisso daí vinha muita coisa, cara. Vinha muita coisa. Só contando aqui assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tarefas para você realizar. Isso na estação 3, entendeu? Você tem 10 tarefas para realizar em 10 minutos. Isso que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que chegar, ler esse impresso, nisso de você ler o impresso, apresentar o QR Code, essas coisas, você perde mais ou menos 1 minuto por aí, 45 segundos. Você tem 10 tarefas para realizar em 9 minutos.
entendeu? Então, que nem a gente falou, o primeiro dia o tempo foi muito escasso, entendeu? Para a gente poder fazer uma boa conduta, para a gente poder encaminhar para alguma coisa mais específica, entendeu? E daí solicitar o exame físico, solicitar os exames, no caso, laboratoriais, isso daí, às vezes vinha umas imagens, assim, nesse caso de pediatria, cara, foi engraçado que comigo foi o seguinte, eu tava fazendo a anamnese com a paciente, perguntando as coisas para ela, e ela falando, doutor, uma dor que vem daqui, assim, do meio pro lado. E daí ela pegou e soltou. Não fui nem eu que pedi, porque no caso de apendicite aguda, a gente não solicita um raio-x de pé, de abdômen para o paciente. É muito raro acontecer uma coisa dessa, né? A gente só vai solicitar quando a gente está suspeitando de um abdômen agudo obstrutivo, correto? Nessa estação, a paciente chegou e falou para mim assim: doutor, eu trouxe uns exames. Porque eu tinha pedido uma ultrassonografia, tinha pedido uma tomografia, não veio. Mas ela falou assim: doutor, eu trouxe uns exames. O senhor quer dar uma olhada? Cara, quando eu vi aquela imagem, para mim parecia um abdômen agudo obstrutivo. Entendeu? Aí eu falei, tá, então o meu diagnóstico é que você tem um abdômen agudo obstrutivo, né? E, e daí na hora, não sei porquê, eu acho que veio uma coisa na minha mente assim de perguntar, mas peraí, você tá eliminando fezes e flatos? Eu perguntei pra ela. Ela falou, não, não, sim, doutor, tô eliminando normalmente. Na hora que eu já tinha falado que já tinha o diagnóstico era um abdômen agudo obstrutivo, que no caso tinha que fazer cirurgia, que a gente ia fazer uma melhor investigação para ver a causa desse abdômen agudo obstrutivo, quando eu perguntei que ela estava eliminando fezes e flatos normalmente, ela estava com febre, todos esses, estava com um sinal de irritação peritoneal, o que eu imaginei? Meu, é um abdômen agudo obstrutivo complicado, que no caso perfurou essas coisas, então agora deve estar numa peritonite. Vamos ter que encaminhar ela para cirurgia, no caso de emergência. E, cara, quando eu perguntei isso daí, mudou totalmente o meu diagnóstico. Totalmente. Faltava eu acho que 2 minutos ou 1 minuto e meio para eu chegar e falar assim, não. Então, eu cheguei e falei, eu olhei para a câmera assim, então muda o meu diagnóstico. O meu diagnóstico é um abdômen agudo inflamatório, tá? De origem apendicular, no caso uma apendicite aguda, então a gente vai ter que encaminhá-la para cirurgia. Foi questão de 1 minuto e meio, assim, sabe? Para eu poder mudar o meu diagnóstico. Mas por quê? A imagem que trazia era muito, para mim, no caso, era muito claro que era um abdômen agudo obstrutivo, sabe? Mas estava para confundir isso daí, eu acho, né? No caso, eu acho que eles colocaram essa imagem para confundir um pouco. E tinha muitos companheiros que eu estava conversando com eles que eles fecharam o diagnóstico como se fosse um abdômen agudo obstrutivo, entendeu? Sim, sim. Realmente a imagem atrapalhou bastante. Teve algumas pessoas que falaram, pô, Cauê, se não tivesse o raio-x, eu teria acertado, porque eu tinha pensado realmente que era um caso de apendicite, mas na hora que eu vi o raio-x, realmente ficou tudo mais difícil, mais complicado. Querendo ou não, você olha um Uhum. raio-x, você começa a querer elucidar ele, né? Você fala, não, peraí, o que é isso? Né? Você vai querer ali Exato. realmente saber exatamente do que se trata. E aí muita gente querendo saber não conseguiu e acabou entrando aí realmente um pouco até mesmo desespero, né? Que pode acontecer. Uhum. Aqui teve um pouco de questionamento em relação à solicitação de exame de urina, né? Exato. No Eu caso não do sei. exame de urina, no caso do exame de urina, eu perguntei para o paciente: você está sentindo dor para urinar? Você está sentindo dor assim na bexiga? Assim, um pouco mais embaixo. Não, doutor, eu tô urinando normal. Eu perguntei, sua urina tá com um odor diferenciado? Você viu que sua urina tá com uma coloração alterada? Não, doutor, tá tudo normal. Aí eu pensei, bom, para que eu vou solicitar então algum exame de urina, sendo que eu não tenho suspeita de uma infecção urinária, entendeu? Uma infecção do trato urinário. Ela não tinha dor lombar, não tinha dor assim, era dor aqui realmente que a gente apontava, ela apontava pro epigástre e falava que vinha pro lado assim, sabe? No caso, tipo, pro flanco. Beleza. Pode ser às vezes um cólico renal, alguma coisa assim, mas não dava essa suspeita, porque ela estava com febre, entendeu? Era um caso de abdômen agudo, um abdômen agudo cirúrgico, entendeu? E no caso, esse tema deles terem colocado, acho que se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que foi um ponto só, por você ter solicitado Tá o aqui, exame um de ponto, urina. cara. Um Um ponto. ponto.
é algo que é passível de recurso, sabe? De deles anularem isso daí, porque no meu caso, eu não pensei que poderia ser uma infecção urinária, por isso eu também não solicitei um exame de urina. Eu pedi um hemograma, confesso que eu solicitei um hemograma, solicitei, no caso ela trouxe para mim já o exame de o raio-x, né? Mas eu pedi uma ultrassonografia, porque normalmente a gente também consegue ver se tem o seu apêndice está inflamado através de uma ultrassonografia ou uma tomografia também. Não veio. E não sei por que eles colocaram, no caso, o exame de urina, né? Mas é uma questão que é Mas, passível de recurso. assim, é passível, né? Possível é, mas sinceramente eu acho que o INEP ele tem um respaldo, né? Pensa na pediatria. Eu até conversei com vocês, cara. Pediatria, exame físico, vocês vão pedir o quê? Assim, sempre pedir exame hemograma, exame de urina, exame de fezes. Ah, não tem nada a ver, tá? Aí você vai e vai abrir mais. Abre o leque. Mas pensando na pediatria, cara, é importante, né? É importante Hemograma, exame pedir. de urina, normalmente a gente coloca em pauta. É a mesma coisa que a legislação de medicina de família e comunidade de 2021, do paciente que estava fumando, estava com dor torácica e não tinha nada a ver, só que você tinha que verificar se ele tinha tomado as vacinas. Aí você fala assim, pô, Pois é. Cauê, como que eu vou pedir vacina no paciente que está com dor, Tá, com tá angina, infartando. que está Pois é. infartando? Não faz sentido. Né? No entanto, eles mantiveram aquele item da vacina. É aquela pergunta que o examinador, quando ele está fazendo a prova, ele poderia deixar isso de lado. No entanto, tá errado? Cara, não tá errado, Não. entendeu? Só que, realmente, a prova ela podia ser um pouco mais enxuta, ela podia ser uma Uhum. prova pensando, poxa, se eu estou direcionando aqui o médico que eu quero selecionar, não preciso colocar isso. Isso aqui não vai mostrar que o Exatamente. médico é melhor ou pior Melhor, só porque ele pior. pediu o exame de urina, né? Uhum. Acho que é mais o bom senso. Mas errado, cara, não dá pra falar que tá errado, entendeu? Não, se Mas, você na prática médica, você trabalhando assim na prática médica, você até pode solicitar, não tá errado solicitar, sabe? Mas é questão de tipo, a gente tem 10 minutos para realizar uma estação, sabe? Em 10 minutos o negócio tem que ser muito rápido. Então, se você pedir um exame de urina, por mais que você esteja suspeitando de uma apendicite aguda, você pedir, por mais que venha o exame de urina, você não vai dar muita atenção pro exame de urina, entendeu? Então, de errado não tá você pedir na prática médica, eu concordo, mas em questão de 10 minutos para você colocar para um médico, para você realizar uma estação que você tem que fazer a anamnese, fazer a conduta, né, solicitar o exame físico, os exames laboratoriais, você tem que ler tudo isso em voz alta e você tem que ler atenciosamente ainda. Foi um pouco, talvez, de. Não vou dizer sacanagem, sabe? Mas foi um pouco de. Eles é, podia, fugiram um podia pouco ter do sido, padrão, sabe? sim, podia ter sido deixado isso de lado, né? Uhum, Mas isso acontece, infelizmente, nos anos anteriores também, itens, né? E realmente a gente tem alguns itens que são questionáveis, que a gente fala assim, poxa, uhum. isso aqui não precisava estar aqui, né? Isso aqui não vai mostrar que o médico é melhor do que o outro. No entanto, eles estavam e realmente fica difícil de quebrar isso. Exato. Aqui no final, uma coisa que foi bastante questionada também em relação ao cirurgião pediátrico, né? Pois É é. uma coisa que também, né, você pode questionar bastante, mas já vinha acontecendo isso antes. Isso já tinha aparecido na prova do INEP, de você ter que encaminhar para o cirurgião pediátrico, né, devido à alteração cirúrgica do paciente ali. Então, Uhum. tem algumas coisas que é do INEP, cara. É difícil a gente quebrar isso, sabe? Cada prova tem as Certo. suas especificidades, né? Se pegar a prova da USP, ela tem as especificidades dela. Eu fiz recentemente a prova da prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Cara, é uma prova que ela tem suas especificidades. Você pega as últimas Uhum. 5, elas têm uma lógica. E o INEP é isso. Acho que por isso que é tão importante. A gente bate bastante nisso e faz todo sentido, cara. A gente tem que estudar bem os checklists do INEP, porque eles se Sim, repetem. Os itens, muitas exatamente. vezes os próprios itens se repetem. Se a gente pegar a Uhum. anamnese de GO, poxa, pega aqui a parte da anamnese de GO, a gente consegue provavelmente pegar vários itens que já apareceram nos anos anteriores. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E, assim, se a gente for abrir para todas as provas do Brasil, a gente vê bastante isso. Essas especificidades, coisas que a gente questiona, mas algumas coisas são Uhum. bem locais. Eu lembro, só Uhum. um exemplo rápido, tá? Eu lembro que uma vez eu estava
eu tinha feito um estágio e naquele determinado hospital, os médicos gostavam de tratar o paciente com um determinado antibiótico, que não era o antibiótico que a gente vê pelo Ministério da Saúde. Aí eu falei assim, poxa, o pessoal que trabalha naquele local, que aprendeu aquilo, eles prescrevem aquele antibiótico. Aí um amigo meu, ele estava no médico, cara, ele tava com uma pneumonia, e aí ele falou, Uhum. poxa, o médico me passou um remédio aqui que eu não lembro desse remédio, cara. Poxa, o que que é esse remédio? Eu falei assim, qual que é? Aí ele me falou, eu lembrei, falei, pô, o pessoal daquele local, eles sempre prescrevem essa medicação. E aí eu Sim, perguntei, falei, cara, dá uma olhada se esse médico aí ele não é de tal universidade. Ele falou, pô, Cauê, ele é dessa universidade. Eu falei, cara, é isso. Naquele essa aqui, ó. determinada escola, naquele determinado hospital, eles usam aquela medicação e, cara, Sim. isso espalha, entendeu? Uhum. E as provas têm isso também, não tem jeito, né? A gente luta, briga, é questionável, é chato, né? Poderia ser melhor, mas Uhum. realmente isso acontece. Exatamente. Vamos lá. Dentro da GO, Deep é um tema aí que a gente, assim, ok, né? Pensando no tema. Eu, Sim. olhando de fora, cara, assim, eu fiquei bastante em dúvida nessa estação, especialmente por não ter exames complementares, né? Pelo menos no item, né? Tem o Sim. hemograma, tem o ultrassom como impresso, no entanto, não pontua isso, né? O que que você Pois achou é. dessa? Então, no caso da DGO, no caso dessa doença inflamatória pélvica, o que que aconteceu? É, a gente tinha, né, a paciente vinha com uma dor no caso na fossa ilíaca direita, né? A gente tinha três suspeitas assim que poderia ser torção de ovário, poderia ser uma apendicite aguda em GO, entendeu? Para confundir também. Poderia ser uma gestação ectópica, eu pensei que poderia ser uma gestação, pensei na doença inflamatória pélvica. Só que daí a gente vai fazendo anamnese, a gente vai perguntando, você teve febre, a gente vai perguntando, você tem relação sexual com preservativo? Ela falou que não, que tinha um parceiro só. Ela falou que, pra mim, ela falou que tinha um parceiro só, né? E aí eu falei, tá, não sei o que. E eu perguntei se era o parceiro fixo que ela tinha. Ela falou que sim, era só o namorado dela e tal. E daí, beleza, comecei a crescer aquela hipótese diagnóstica na minha cabeça de que ela poderia ter ou uma gestação, né, ectópica ou uma doença inflamatória pélvica. O que, que eu fiz? Eu pedi um hemograma completo, vi que ela estava com uma. Eu lembro que ela estava com uma. No caso, eu vi que tinha uma leucocitose, né? Tava Sim, com febre também. Não, febre não, a temperatura tava 37,5, tô vendo aqui. Mas ela tava com uma descompressão brusca, no caso, né? A gente realizava, na hora de realizar o exame físico, ela tava com uma descompressão brusca, positiva, no caso. E a gente via. Aí a gente solicita um ultrassom para tentar, né? Vinha um ultrassom também. E no caso da estação de ginecologia, sempre, né? Sempre. Você já aproveita para realizar o exame físico ginecológico, que é a especuloscopia e o toque vaginal bimanual. Quando eu perguntei para a paciente se ela tinha secreção, se ela estava tendo secreção assim vaginal, ela falou que sim, que estava tendo secreção também. Aí eu pensei, opa, é um ponto positivo já para eu aumentar o meu diagnóstico, no caso, aumentar assim a probabilidade de ser uma doença inflamatória pélvica. Aí no exame ginecológico, né, falava, tá, tem uma leucorreia amarelada, com odor fétido, e no toque vaginal tava com dor à mobilização do colo. Pronto, entendeu? Já meio que, beleza, então isso aqui para mim é uma doença inflamatória pélvica. Quando você solicitava, tinha exames laboratórios gerais, que era o hemograma. A gente via que os leucócitos estavam de 15 mil. Então, aumentava mais ainda. Opa, beleza, está com leucocitose também, né? Então, é um processo infeccioso inflamatório. Mas só para tirar a dúvida, vamos pedir também um teste de gravidez, vamos pedir um beta-HCG. Beleza, o beta-HCG veio negativo. Isso já era o impresso 6, para você ver, era muitos impressos no primeiro dia. Beleza, vamos ver se tem algum abscesso, porque né, se tiver algum abscesso, alguma coisa assim, a gente precisa internar o paciente. Aí você solicita o quê? Uma ecografia transvaginal. Na ecografia transvaginal vinha lá falando que o ovário direito estava aumentado de tamanho, medindo 3 centímetros, com presença hiperecogênicas vascularizadas. Eu, na hora, confesso para você, na hora que eu vi que já era o impresso 7 que eu tinha pedido, uma ecografia transvaginal, e estava faltando muito pouco tempo,
Eu falei, cara, eu vou ler isso aqui rápido, entendeu? Eu vou ler rápido, e eu acabei deixando passar. O que eu fiz na estação 1 de clínica médica, que foi, beleza, esse ponto aqui que eu vi lá na colonoscopia fez eu, eu, eu reforçar aquele diagnóstico de retocolite ulcerativa. Nessa estação eu pequei nisso daí. Faltava tão pouco tempo para mim que eu falei, cara, eu vou ler isso aqui rápido, entendeu? Para dar seguimento, para tentar dar o diagnóstico para paciente e já fazer uma conduta. Eu falei que daí, beleza, eu ignorei, sabe? Você lê uma coisa, só que você sabe quando você ignora. Eu acabei falando, beleza, a paciente não tem abscesso, então a gente vai ter que simplesmente pegar e fazer o tratamento ambulatorial. No caso, tinha que internar ela por conta do abscesso, entendeu? Esse foi o meu erro nessa estação, entende? Sim, sim, Mas mas realmente, a anamnese, o exame físico, os exames laboratoriais, todos eles eu pedi. O diagnóstico, eu fiz o diagnóstico correto também falava que tinha que falar duas hipóteses diagnósticas diferenciais, né? Falei e, né, só pequei nesse detalhe de internar paciente. sim. O que me chamou a atenção é de realmente não ter o item, né? Solicitou o hemograma, ganhasse alguma pontuação. Solicitou a Pois é. ecografia, ganhasse mais alguma pontuação. Isso não apareceu aqui nos itens. Realmente isso tem que Não. chamar atenção. Ele deu muita atenção na manobra, né? Manobra de descompressão Sim, brusca. Isso daqui valia um ponto e ele realmente ajudava a pensar. Mas, realmente, o que é uma coisa diferente do que a gente não via nos anos anteriores, cara? Ultrassom, realmente, a gente não tem uma imagem e tem que fazer a leitura, né? Isso aqui ele dá pra gente ali um laudo. No entanto, nos sim. anos anteriores, eles te davam um laudo basicamente já bem direcionado, ou até mesmo ele já te dava o resultado, que nem ele deu lá Uhum, da biópsia do adenocarcinoma. Isso sim. era mais corriqueiro. Então agora parece que ele não pode te dar só a imagem de um ultrassom, de uma tomografia para você fazer a leitura que nem do raio-x. No Sim. entanto, ele te coloca um laudo com 4, 5 linhas e aí você vai ter que interpretar. E não é qualquer um que consegue. A gente tem que ter um certo conhecimento mínimo ali para você conseguir fazer essa interpretação. Sim. Então a prova avançou nesse sentido também, cara. Então isso abre Sim. margem aí para mais coisas para vir pela frente aí também. Sim. É uma coisa Legal. que agora, a partir de agora, né, quem for realizar, no caso, as novas segunda etapa deveria ficar mais atento, né, com isso. Normalmente, agora, quando você solicitar algum exame laboratorial, não é que vai ser direcionado, no caso da biópsia lá do câncer coloretal, adenocarcinoma bem diferenciado. Eu acho que estava escrito exatamente assim, bem direto ao ponto, entendeu? Bem direto ao ponto. Sim, Agora, no caso da ultrassonografia transvaginal, você tinha, acho que se você for contar ali assim, eram muitas linhas para você ler em pouco tempo, sabe? sim. E já tava acabando o tempo, entendeu? E às vezes só o ponto de você às vezes perder um pouquinho a atenção, sabe? Se eu lesse no caso essa estação, esse impresso com mais atenção, eu acho que eu teria me ligado de que teria que internar paciente também, entendeu? Não, sim, sim. Assim, diferente, cara. Realmente diferente dos anos anteriores. Se a gente pegar a reaplicação, por exemplo, que aconteceu no ano passado, caiu aquela estação da intussuscepção, que ele te Uhum. dava ali, que tinha as fezes no formato de geleia, ele te dava o ultrassom, ele colocava sinal do alvo, né? Então ele colocava, entre aspas, sinal do alvo. Então, assim, era uma coisa realmente muito mais fácil da gente lembrar, porque é mais comum, né? A gente está É como. acostumado a ver isso, vira e mexe, a gente está postando isso. Uhum. Então, realmente. Mas isso eu acho que é o comum, cara. Isso é uma coisa que acontece nas provas. Tem coisa que começa a ficar meio Sim, batido, aí chega uma sim. hora que o examinador começa a abrir um pouco mais. Ele começa a pegar coisas que ainda não estão tão em pauta. Chega algum momento Uhum. que essas coisas que não eram tão comuns, elas tornam-se comuns, aí ele tem que pegar outras coisas. E aí ele vai Sim. e pega. Um exemplo, por exemplo, chegou uma hora que caiu muito, já tinha tudo que era o tipo de trauma abdominal, torácico, cervical, e aí começaram a fazer questões de trauma na transição toraco-abdominal. Qual a Uhum. conduta no trauma na transição toraco-abdominal? Quando caiu a primeira vez, cara, quase ninguém sabia. Uma galera errou. Aí todo mundo vai, opa, esse aqui vai cair. Aí quando caiu a segunda, a terceira vez, todo mundo acertou já, entendeu?
Daí fica algo batido, né? Daí os examinadores começam a falar, não, peraí, isso aqui tá começando a ficar muito fácil para eles, porque todo mundo tá acertando, né? Já fizemos várias vezes algum caso parecido com esse, então vamos fazer algo diferente, né? É o que Exato, aconteceu aqui exato. também. É o que Sim, aconteceu aqui nessa ecografia transvaginal, né? sim. É interessante, assim, interessante, né? A gente vê que tá tendo essa transição, provavelmente isso daí vai ser mantido. Uhum. Vamos lá. Em relação à estação de medicina de família e comunidade e saúde coletiva, então a gente teve um caso de leishmaniose. Sim. Essa foto aqui é uma foto bem icônica, né, cara? Eu acho que não, Sim. não é tão difícil. Claro que na hora lá, eu costumo falar assim, uma coisa é falar aqui, tranquilo, na hora realmente é tudo mais complicado. Não quero falar que foi fácil, né? No Uhum. entanto, se a gente comparar com o raio-x, com todo aquele outro contexto, essa daqui, depois de você ter feito uma anamnese, de ter coletado uma série de informações, essa imagem aqui, ela realmente direciona bem aí, né? Uhum. Você Exatamente. teve, você teve alguma Quando eu. dificuldade? Não, não. Na primeira estação, eu confesso, a primeira estação, essa daí foi a primeira estação que eu fui fazer, né? Que eu comentei pra Sim, você, eu comecei por medicina da comunidade, que é da família também. Eu comecei por essas estações. No começo, antes de você entrar na sala, dá sempre aquela taquicardia, você acha que o seu coração vai sair pela boca. Mas, cara, se você fazer uma respiração bem profunda na hora, assim, respirar, fechar o olho, assim, e, cara, você entra na sala, depois que entra na sala, as coisas vai fluindo, sabe? E só na anamnese, no caso dessa estação, o ator deixava muito claro que poderia ser uma leishmaniose, sabe? Ele deixava muito claro, porque você começava a perguntar onde que ele morava, ele falava que morava com a família e tal, e essa lesão vinha crescendo, só que não doía, você perguntava as características dessa lesão, doutor, começou uma lesão bem pequenininha, veio crescendo assim, mas ela não dói. Aí você começa a perguntar, tem alguma secreção? Doutor, sim, é uma coisa meio sério, sangue, parece que é sangue, sai um pouquinho assim, sabe? E vai meio que guiando você pro diagnóstico, entendeu? Aí você começa a perguntar, na sua região teve caso parecido, assim? Doutor, não. Você tem cachorro, você tem animal doméstico na sua casa, você vê, tem muitos cachorros, animais, assim, na rua onde você mora? Aí, beleza. Ele falou assim, não, doutor, tanto que ele falou até o nome do cachorro. Eu tenho um cachorro, sim, o nome dele é Brutus. Eu percebi que ele tá com uma barriga de água bem grande, assim, umas lesão na pele também. Pronto. Entendeu? Só esse detalhe, às vezes parece que eles colocam esses detalhes assim meio que para guiar também ao diagnóstico, entendeu? Quando ele falou isso do cachorro que tava com barriga da água e tava com lesão na pele, eu falei, opa, beleza. Eu acho que eu tô diante de uma estação, né, de leishmaniose tegumentar. Aí eu pedi para examinar a ferida, eles me deram impresso. Por sorte, essa estação, ela não teve tantos impressos, né? era Foram só somente dois dois. impressos. Era só Só dois dois. impressos. Só exame físico geral do paciente e o exame físico da ferida. E Sim. beleza. A gente está acostumado, né, a pedir mais além disso, né, e ir além disso. No caso, como a gente estava numa UBS, aqui nesse caso, no caso a gente estava numa atenção primária, não tinha por que a gente solicitar um raspado da lesão, uma punção aspirativa, uma biópsia, porque a gente não estava num centro específico para isso. Poderia solicitar para o paciente um retorno ele trazer para a gente, né? Mas eu solicitava, eu quero uma punção aspirativa da lesão, quero um raspado dermatológico, eu quero uma biópsia. Não veio nada disso. Aí eu lembrei, bom, leishmaniose é um diagnóstico totalmente clínico, então eu vou fechar o diagnóstico de leishmaniose cutânea e pronto, acabou. E fazer o tratamento, pronto, foi isso. Legal, legal. Assim, eu acho que isso daí é muito, muito importante. A gente sempre bateu bastante nisso, mas agora está ficando cada vez mais claro que realmente, Uhum. cara, onde você está é fundamental, né? A sua conduta Sim, final realmente vai mudar em relação a isso. Você identificou que sim. estava lá na unidade básica, você tinha ali que fazer então esse plano terapêutico. Em Uhum. relação à notificação, foi acho que a única estação que cobrou essa parte da notificação compulsória, Notificação, né? exatamente. Tinha que fazer notificação e aqui também tinha que dar a indicação do antimonial pentavalente, né? Só isso Uhum. basicamente era o suficiente. Aqui ele podia ter aberto um pouquinho mais, dar algumas outras medicações aí. Então, aqui eu acho que o recurso vai cair bem, tá, cara? Aqui, se a gente olhar, não é só uma única medicação que a gente pode fazer para tratar, né, a Exato. leishmaniose. São várias, né? São várias.
Então aqui não tem jeito, né? Aqui quem entrar com recurso eles vão abrir, né? Isso aqui não tem muito para onde, não tem como falar que está errado, né? Você Uhum. prescrever ali uma outra medicação, desde que faça parte ali do Ministério da Saúde. Ó, Então, no caso, eu acho que essa estação foi uma das únicas que a gente envolvia agente comunitário da saúde e agente de endemias, né? Agente de combate de endemias, que a gente tinha que fazer uma busca ativa, essas coisas. Se eu não me engano, foi a única estação que teve isso, sabe? é, é, então isso daí também eu vi o pessoal questionando. No entanto, já caiu antes também, né? Teve um caso de dengue de 2021 que era exatamente isso também. Você tinha Uhum. que fazer o diagnóstico de dengue tipo B e aí você tinha que indicar isso. Tinha que indicar que você ia encaminhar o agente de endemias, né? No caso Uhum. da dengue também. Então, é uma coisa meio que padronizada do INEP, cara. Se você olhar 2021, a estação de dengue, tava algo bem parecido com isso. Então, Sim, assim, você vai questionar, mas, cara, não é exatamente igual, tá? Assim, eu, sinceramente, eu nunca trabalhei com agente de endemias, mas tem alguma diferença. Alguma diferença tem, né? O agente comunitário, ele não necessariamente é exatamente igual. Eu vou dar uma estudada nisso até vou ver se faço algum uhum. materialzinho, mas já caiu antes. Então, assim, não é a primeira vez que isso aparece, né? Em 2021 apareceu também. Eu acho também aquela coisa que você fala assim, cara, isso aqui vai fazer uma diferença enorme, vai diferenciar quem é bom, quem não é, longe disso, né? Realmente Sim, não. Mas é o que a gente estava falando. O INEP gosta de colocar isso, a gente vai ter que se adaptar ao INEP. Se o se INEP adaptar a ele. gosta de colocar isso, se cair um outro caso, que nem caiu dengue, tinha que fazer isso. Caiu leishmaniose, teve que fazer. Se cair um outro caso que tem que fazer o acompanhamento, ver se está tendo muitos casos na área, provavelmente vai ter também o agente de endemias também em pauta, né? Então, a próxima vez vai colocar isso em pauta também, né? Não tem jeito. É, eu comecei a fazer mais ou menos na minha cabeça assim, tudo que a gente for ter que notificar, já coloca um agente de endemia junto, sabe? Se é dengue, você precisa notificar dengue. Se é malária, você precisa notificar malária, entendeu? Se é alguma coisa assim que você precisa notificar em si, já envia um agente de endemia para estar avaliando aquela região, essas coisas, entendeu? Já meio Legal, que legal. se for começar a cair novamente, essas coisas, tudo aquilo que você notifica já coloca um agente de endemia junto para estar trabalhando junto com você também, entendeu? Sim. Errado, assim, talvez seja em excesso, mas o Sim, excesso não vai te tirar pontos. Você não vai em nenhum momento aqui perder pontos se você indicar que precisa do agente exatamente. comunitário e do agente de endemias. Então, realmente, Exatamente. vale muito a pena colocar isso em pauta aí, né? A gente espera que quem já fez a prova não vai precisar usar dessa ferramenta. No entanto, quem ainda vai Uhum. fazer, Vai pode fazer. já deixar isso aí que faz todo sentido. Já que já apareceu duas vezes, provavelmente vai vir a aparecer mais vezes. Sim. E as medidas de prevenção, né, cara? Tinha sete aqui, né? Sendo que você tinha que falar aí pelo menos três. Três. Uma outra coisa, né, Lucas, a gente conversou bastante sobre isso também, é esse fato, né, do adequado, parcialmente adequado e do inadequado. Então ficou Sim. mais fácil de ganhar pontos, no entanto, Pontos. é mais difícil de ganhar o ponto cheio, né? Cheio. Exatamente. Mais difícil de ganhar o ponto cheio. Dependendo da estação, fica mais difícil. Sim, No caso aqui, a gente tinha sete, né? Sete itens que a gente poderia pontuar dentro desse próprio item, né? E você precisava fazer somente três. Mas tinha outras estações, se eu não me engano, em pediatria, eu acho que era, que tinha, eu acho, uns oito, sei lá, cinco em si, cinco itens. E para ser adequado, você tinha que falar todos aqueles cinco, entendeu? Parcialmente adequado, acho que se você falasse três ou quatro, alguma coisa assim. entendi. Então era mais coisas, entendeu? Sim, sim. Realmente, essa parte das medidas de prevenção também já tinha caído antes, e normalmente ele te dá realmente um leque maior. Ele fala assim, ó, você pode falar essa lista aqui. Eu preciso que você fale três ou quatro dessa lista. Então aqui ele te Sim. dá uma margem
maior aqui. Ainda bem, né? Pelo menos isso ajuda, que já é uma coisa que não é tão fácil de lembrar. Se ele colocasse ali 7 itens, e você tivesse que saber 6 para poder pontuar adequado, aí ia ser muito complicado, né? Né? Aí ia ser difícil, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né, Lucas? Sim. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A Para Silvia, quem não realizou ainda a prova e está estudando para fazer a próxima etapa, essas coisas, já pode fazer uma pergunta que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. a Silvia colocou aqui em pauta que, porém, pela classificação da banca e pelo Sim, guia temático que tem sido a teoria, era meio que premediar, previsto, então, essa parte de ter um câncer, né, que está começando a aparecer, realmente. O problema é que 10 estações, né, Lucas? Poxa, você fez aí uma porrada de checklist e, cara, provavelmente você fez mais de 200 ou mais do que 150 ou talvez muito mais. E aí você fica um pouco perdido, né? Você fala assim, caraca, já fiz aqui 200 checklists, e agora? O que vai cair na prova? A gente exato. realmente tem 10 temas, são poucos, né? Realmente você fala assim, poxa, quantos temas importantes a gente tem? Quantos temas que tem uma alta incidência na saúde pública brasileira que o médico precisa saber? Cara, tem muito mais do que 10, né? Então, realmente, a gente acaba tendo essa dificuldade. Mas o importante é ter o esqueleto, ter o conhecimento da prova. Cada vez mais isso vai ser importante. Não só, claro que você ser um bom médico, um excelente médico, isso ajuda muito, mas Sim, conhecer a prova, conhecer as suas especificidades, conhecer como que o examinador coloca no item, isso também vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente. exatamente. Tipo assim, um conselho que eu passo para quem vai fazer as próximas provas da segunda etapa do Revalida, estuda também as provas anteriores, né? Isso aí é uma coisa que sim ou sim se você vai fazer a prova, você vai ter que estudar as provas anteriores, para você ter uma noção do que eles costumam pedir, entende? E uma coisa também que eu vi que é boa no caso do curso do MedZD, que ele traz vários casos clínicos pra gente, já meio que pensando no que o INEP costuma pedir, entendeu? E isso para mim me ajudou muito, entende? Me ajudou bastante. Tipo, primeira coisa, se apresentar. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro checklist que eu fui fazer com você, se eu não me engano, eu acho que eu esqueci de me apresentar, já comecei falando direto com o paciente. Sim. E a gente, conforme o tempo a gente vai fazendo, a gente vai se aperfeiçoando. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um checklist com o André, se eu não me engano, ele deve estar aqui agora. Um abraço pro André aí, acho que ele já deve ter saído já. Mas uma vez eu fui fazer um checklist com o André, cara, e ele foi bem assertivo comigo, assim, sabe? Ele falou, cara, sua base tá fraca agora, mas eu acredito que você vai melhorar. E, cara, eu fui. Quando ele falou isso, eu comecei a estudar, cara. Ele falou assim, cara, a gente fez uma videoaula. Ele chegou, dá uma olhada naquela videoaula. Eu vi aquela videoaula que ele fez, acho umas 2 vezes para aprender mesmo, assim, sabe? Aquele esqueleto que ele passou em uma das videoaulas, explicando como é que você começa se apresentando, você pergunta o motivo da consulta, aí você vai especificando mais aquele sintoma do paciente, que é o motivo da consulta, entendeu? E essas coisas foram ajudando muito, entendeu? Muito mesmo. E você vai ganhar muito ponto se você fazer em todas as estações todo esse esqueleto, entendeu? Sim, Quando você sim. for fazer a prova. Tem algumas coisas que são previstas, né? Se a gente pensar na prova aí, uns 50% a gente já sabe o que vai ter lá na prova. E aí fica realmente, tem alguns checklists, tem algumas coisas que realmente saem do nosso contexto, algumas coisas que a gente tem que realmente ter uma boa interpretação, e outras coisas ali realmente vai seguir o que a gente já imaginava, né? O Uhum. ideal é que a gente comece a tentar abrir um pouquinho mais. Eu acho que essa parte da conduta, cara, eu acho que essa prova foi Sim. uma prova que a conduta realmente eles abriram ainda mais, coisa que não era tão corriqueiro de acontecer. Então, mas Uhum. faz parte da prova, no sentido a prova está avançando, está acontecendo 2 vezes por ano, né? Então, se a gente pegar de 2011 até 2021, a gente teve 9 provas. Sim. Agora, se a gente pensar num período de 10 anos, se tiver 2 por ano, a gente vai ter 18. Vai chegar uma hora que vai ter sido muitas provas. Então a prova vai ter que avançar, vai ter que mudar, não tem jeito.
e já está mudando, mas eu acho que eles estão próximos de chegar num padrão final, assim, pelo menos em relação Sim. às instruções ao participante. Você vê que isso eles estão melhorando cada vez mais. Em relação ao próprio padrão esperado de procedimentos, cara. Você olha hoje, se você pegar lá de 2016, 2015, 14, a gente nem tem, né? Se pegar de Uhum. 2016, 2017, que aí sim a gente começou a ter, você vê que teve uma boa evolução, a prova está mais bem organizada, né? E esse Sim. ano, pelo menos nesse primeiro semestre, eu não vi ninguém reclamando que teve grandes problemas para fazer a prova, então isso aí é bem positivo, né? Em questão da organização, esse ano foi espetacular, cara. Foi uma coisa assim que na hora que a gente entrava no caso, naquele, era uma universidade, a gente entrava para fazer a prova, né? No caso, eu fiz em Fortaleza, foi assim. E a gente entrava, né? E eles separaram em três grupos. E foram bem menos pessoas do que nos anos anteriores, entendeu? Então foi Legal. muito mais organizado o jeito que eles fizeram a prova. A organização não tem do que falar, entendeu? Parece que eles se aperfeiçoaram muito em relação a isso, porque eu acho que teve muitas reclamações nos anos anteriores que eles aperfeiçoaram demais em questão disso, da organização em si, entendeu? E aí também eles também estão aperfeiçoando o padrão esperado de procedimento, né? Que é o PEP. Então a gente tem que se atentar a isso. Eles estão melhorando na organização da prova, mas também eles estão melhorando, no caso, se aperfeiçoando na prova em si, entendeu? Sim, sim, eu acho que é positivo. Tá numa transição, ainda não, né, não chegaram ainda à Uhum. perfeição, com certeza não. Vai ter itens que a gente vai reclamar, vai ter itens que vai ser Sim. questionável. E assim, olhou na literatura, é diferente, dá para fazer? Ok, né? Sempre que tiver uma literatura respaldando ali, eu acho que faz sentido até mesmo, né, entrar com recurso. No entanto, tem alguns gaps aí, alguns intervalos que ficam realmente. Você fala assim, poxa, mas o generalista pode ou não pode? Aí realmente a gente acaba ficando sem respaldo para poder entrar com recurso nesses itens. É, Mas faz exatamente. parte, cara. A medicina não é uma área exata, né? Não adianta a gente Exato. querer fazer da medicina uma matemática, uma física. Não é. Então, sempre vai ter gente questionando, querendo ou não. Sempre vai ter alguns momentos ali que a gente vai falar, não, mas aqui tinha que ser diferente, né? E isso é rico na medicina, faz todo sentido, né? É isso aí. O André falou ali que deu um BOzinho com a estação 9, ginecologia e obstetrícia. Se o André poder falar qual BOzinho que aconteceu. Eu também. É que hoje, André, a gente focou, né, da primeira até a quinta, né? E aí Uhum. depois, porque também, senão a gente ia ter que passar tudo muito rápido, né? Mas, Sim. mas é isso aí. Eu acho que da primeira à quinta a gente conseguiu, então. Ah, só em um lugar. Teve Ah, um local que teve problema. uhum. Assim, mas Eu comparado, também né? Se a gente comparar que teve. a última prova, no último semestre, 2021, 2020, realmente, em relação a reclamações, foi bem positivo. Eu não Foi vi bem praticamente positivo, ninguém exatamente. reclamando. Exatamente. Teve também algumas intercorrências, por exemplo, com alguns colegas que fizeram a prova junto comigo lá em Fortaleza. Falaram que eles saíram da sala. Assim que eles saíram da sala, o cara chegou e falou que não tinha, não tinha, no caso, não tinha gravado, entendeu? Daí ele teve que refazer, mas só que ele falou na mesma hora, ó, não gravou, vai ter que refazer agora essa estação. Daí ele teve que fazer no mesmo dia ali, na mesma hora, entendeu? Saiu ali daquela estação, falou, ó, não gravou essa estação, vai ter que refazer de volta. Foi ali e fez, entendeu? Não, é Não sei verdade, é se verdade. é um ponto negativo, mas se a pessoa faz duas vezes, ela já vai meio que vacinada sabendo o que vai acontecer, né? Então ela já tem mais tempo pra pensar, oh, beleza, já vou ter, já Isso sei o que é, então já aconteceu. vou fazer melhor. Isso aconteceu. Teve uma aluna nossa no EDZD, cara, que ela falou que realmente aconteceu isso exatamente igual. Só que parece que com ela teve que refazer duas vezes. Deu um problema na câmera, pediram para ela refazer, ela refez, aí falaram, não, não deu ainda. Ela teve que refazer de novo. E Duas vezes, assim, meu Deus. ela falou, pô, Cauê, foi bom, porque eu conseguia parar, pensar e conseguir fazer ali do jeito que eu queria, né? Exato, Não é o exato. ideal, né? Mas ela, de alguma forma, não trapaceou, né? Ela não olhou, ninguém Não, deu informação sim. para ela, e ela fez, né? Então, realmente é algo que a gente espera que eles resolvam, no entanto, pode realmente acontecer. Ó, comigo teve uma intercorrência, na verdade, na prova, no segundo dia, né? Que foi na estação de queimadura.
Na estação de queimadura, a gente via que o paciente estava com queimadura, tipo assim, estava com com uma hiperemia da orofaringe, estava com queimadura na face, essas coisas, e a gente tinha que entubar o paciente, entendeu? Sim, Com outros colegas, quando você verbalizava, eu vou entubar paciente, já falava assim, considere-se entubado, entendeu? Beleza, o paciente já está entubado. Comigo, eu não sei se foi porque eu não escutei o fiscal de prova falando considere-se entubado, mas eu só fui escutar ela falando considere-se entubado depois que eu falei todo o passo a passo da intubação. entendi. Nisso, eu perdi um tempo que eu acho que eu devo ter perdido uns 3 minutos só falando o passo a passo da intubação, entendeu? Sim, entendi. Assim, o bom que é o que nem o que o André colocou em pauta, que vai ter problemas, infelizmente. É Sim. muita gente fazendo a prova. No entanto, Uhum. cada vez está tendo menos, cada vez está ficando mais bem organizado. É isso que a gente espera, né? Tomara que Exatamente. realmente eles continuem nessa sequência de fazer as coisas mais bem organizadas. E Uhum. ótimo, cara, ótimo. Teve gente que já sofreu demais com essa prova já, então realmente a gente espera aí É que verdade. daqui para frente sejam melhor as coisas. Ó, o Daniel colocou Ó, aqui, aconteceu isso comigo sobre a uhum. intubação orotraqueal, perdi muito tempo descrevendo o procedimento. Pois é, exatamente como aconteceu comigo, entendeu? Sim. É, isso atrapalha, né? De alguma forma te atrapalhou, mas é difícil, cara. É uma prova de habilidades clínicas, né? Que não é Uhum. aquela coisa rápida. Pode acontecer ali realmente bastante dificuldades. Vamos torcer aí para que, né? Dê tudo certo. A Silvia colocou que ela viu um edema de orofaringe, o fiscal falou considere entubado. Quando eu li que considere que tem um material de IoT, eu já entrei procurando, esperando mostrarem. Não tinha, né? Aí eles falavam assim, considere que nessa estação tem laringoscópio, tem isso, tem ambu, não sei o que, não sei o que. Você já pensava, beleza, eu acho que já vai ter que entubar um paciente, né? Você olhava assim, só tinha paciente, não tinha mais nada. Eu falei, beleza. Só que comigo, Entendi. na hora que eu falei, vou ter que entubar paciente, eu olhei assim, ninguém falou nada. Tá bom, vou separar os materiais, vou me paramentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu só fui escutar, considere-se entubado quando eu conectei o tubo endotraqueal do paciente já no ventilador, depois que eu já estava totalmente entubado. Eu falei, então tá bom, tá entubado, pelo menos isso tá tudo ok. A partir disso aí eu dei seguimento dele. Entendi. Realmente faz parte. Pelo menos não foi algo que também te atrapalhou, né? Pelo menos você não Exato. falou em relação a isso. No entanto, é um adendo aí, né? Que eu acho que é legal você ter colocado isso em pauta, cara. Que aí o pessoal que for fazer no segundo momento, né? O pessoal que for fazer, quem não fez for fazer, já tem esse alerta. Sim, E eu acho que vai ficar. Você vê que não teve procedimentos, né? Uma coisa que você fala assim: qual procedimento teve? Teve sutura, teve drenagem, o que que teve, né? Por exemplo, não teve, né? Então, isso é legal, cara. Acho que a prova tende realmente vir nessa sequência. Talvez realmente de você ter que fazer um passo a passo, eu acho que isso pode vir a acontecer. No entanto, sim. não é aí o que estão colocando em pauta. Legal, legal. Maravilha, Lucas. Eu acredito assim que agora por conta da pandemia acontece o seguinte, a gente não vai tocar muito mais nos pacientes, entendeu? A gente vai meio que verbalizar. Se for por alguma coisa de procedimento, a gente vai só verbalizar. Acho que tocar, que nem no caso de 2020 que teve que realizar o exame físico no paciente, eu acho que eles meio que começaram a deixar isso mais de lado, sabe? O André Sim. perguntou se eu lavei as mãos dessa vez. Sim, dessa vez eu lavei as mãos. Por isso que é importante a Dessa gente vez eu lavei as treinar, né, mãos. cara? Você vê que treinar, Uhum. errar é importante. Porque a Sim. gente sempre, né, a gente sempre fala, erra agora, e assim, não adianta errar também e, errei, tá tudo bem. Não, errou, agora anota e não vai errar mais, né? Excelente. Sim. A Edir falou que a instrutora da sala dela era bem ativa, ok. Tem um Uhum. pouco disso também. Às vezes a pessoa tá meio sonolenta lá, ela tá, né? E aí acaba que em algum momento ela também deixa das coisas, de fazer as coisas do jeito que deveria ser feitas, né? Sim.
A Silvia colocou aqui verdade, nem cumprimentar os atores queriam, estendiam a mão e ficava no vácuo. Isso daí realmente pode acontecer, Silvia, infelizmente, né? É que É, essa a parte gente desse tinha. contato físico, né? Uhum. A gente tinha essa dúvida, né? Beleza, a gente vai entrar na estação, como que a gente faz, né? A gente cumprimenta o paciente, oi, tudo bem, não sei o que, estende a mão para ele para ver se ele vai cumprimentar. Eu acho que agora, por conta da pandemia, não sei antes, né? Antes da pandemia, como que era, mas agora, por conta da pandemia, eu acho que você já entra sem só se apresentando, falando, boa tarde, eu sou o doutor tal, vou estar realizando seu atendimento, sem precisar, no caso, ter um contato físico com o paciente em si, entendeu? Algo mais verbal você vai ter mais com ele. Sim. O contato físico talvez entre num protocolo Spikes, né? Que você vai falar, lá, seu João, né, fique tranquilo, você vai lá, de alguma forma o paciente ele sente ali, né? Uhum. Agora, a todas as estações eu tenho que dar a mão pro paciente. Olá, tudo bem, seu João? Dando a mão pro paciente. Não, isso não, né? Isso não necessariamente Acho que é. vai aparecer. Eu acho que isso daí não vai mudar também, não. Uhum. Maravilha, Lucas. Foi bem claro, cara. Até para mim, porque assim, você lê a PEP e você vê ali é uma coisa, né? Aí você conversando com alguém que fez a prova, cara, muda totalmente. Você Então tem foi. você abrange mais a sua visão, né, de como que foi a prova em si. Porque a participação do ator, né, não fica claro, né, no Sim. PDF ali você não consegue ter essas informações exatas, né? A gente tem lá só nas instruções do participante, lá o caso clínico, que tem poucas informações, mas esse feedback do ator aí realmente a gente não consegue, né? Só quem fez realmente sabe como que foi. Sabe? E assim, os atores, pra mim, todas as estações que eu fiz, eles foram super gente boa, sabe? Dos atores eu não tenho nada pra reclamar, entendeu? Sim, sim. Legal, cara, legal, ótimo. Acho que isso é muito bom. E os atores são muito importantes, né? Se você não Sim. tiver um ator ali que, não precisa ser um ator maravilhoso, mas ele tem que te dar as informações ali que são pertinentes ao caso clínico. Então isso é ótimo. Você não teve nenhuma dificuldade então com os atores, conseguiu ali. Teve muito não consta, teve alguma dificuldade em Sim, relação a isso? teve. Não, em relação ao não consta, né? O famoso não consta, teve bastante, sim. Quando você perguntava alguma coisa que você via que não constava, você fazia uma ou duas perguntas a mais relacionada àquele tema que você perguntou e que ele falou não consta só para beleza. Sabe quando você faz assim só para dizer, beleza, eu fiz isso aqui. Não consta, vou seguir por outro caminho. Foi exatamente tudo aquilo que vocês falavam nas lives que a gente fazia, né? Nas nossas reuniões que a gente tinha. E quando fala não consta uma, duas, três vezes, de acordo com aquela linha de pensamento que você está tendo, meu, já pega falando, beleza, não é por aqui que eu tenho que andar. Você já para, reflete um pouco e fala, não, vou tentar vir por aqui então, entendeu? Legal, legal. É uma resposta, né, cara? Hoje a gente, agora tá claro pra gente que o não consta ali também é uma resposta. No Uhum. começo, a gente fala não consta, a gente ficava meio constrangido, cara. Até ficava meio, Sim, caramba, eu sou burro, tudo que eu falo não consta, tá tudo não errado, consta. não vou passar. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia quando você pergunta, fala não consta, mas e isso? Não consta? Opa, ok, não é por aí, vou por aqui então. Então não consta, realmente ele veio aí pra. Ele nos ajuda. A gente só precisa Nos realmente ajuda. colocar ele no. Hoje em dia eu lembro que as pessoas que eu conversava, que fizeram a prova em 2020, falavam, meu, quando falava não consta pra mim, eu não sabia o que fazia. Ficava desesperado, entendeu? Mas agora, como a gente já tá vendo essas provas acontecendo mais vezes, vendo mais esses não consta, a gente já consegue meio que burlar esse sistema do não consta, entendeu? Sim. Beleza, não consta? Então, beleza. Então quer dizer que é para eu seguir por esse caminho. Pra eu sair desse caminho, entendeu? Para eu ter um outro direcionamento. Então ajuda, porque você perde menos tempo, entende? Porque imagina se o ator tivesse as informações para todas as suas perguntas. Você ia levar mais tempo perguntando sobre a febre, mas o paciente às vezes nem tem febre, entendeu? Então, Exato, tipo, exato, cara. Faz parte do OSSE, né? O ator realmente ele vai te dar as informações. Tem lugares que o OSSE é um boneco e quem está te dando as informações é o médico, por exemplo. Então, realmente, nesse modelo de prova do OSSE, você tem ali as respostas elas são restritas, né? Elas existem apenas ali para determinadas perguntas, né? Então, uhum. você tem que direcionar realmente fazer as perguntas corretas. Isso faz parte. Mas é isso aí.
Beleza, Lucas, muito obrigado, cara. Muito Que bom. isso, Cauê. Ajudou Precisar, tamo aí. bastante. Legal, legal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Ajudou Com muito. vocês. Clareou bastante aqui para mim, Hum. especialmente. O pessoal, imagino que tenha ajudado também. Vai ficar gravado aqui essa live, tá, pessoal? Fiquem à vontade depois, caso vocês tenham perdido alguma parte. E é isso aí, Lucas. Gostaria de falar mais alguma coisa pra gente finalizar? Fica à vontade, cara. Na verdade, só queria agradecer primeiramente a você, né, por ter dado todo esse acompanhamento que você fez com a gente e falar com a galera, tipo, meu, se você está se preparando para estudar para a segunda etapa, faz igual o Cauê falou, né, começa a estudar também pelas provas passadas que já tiveram e se quiser um acompanhamento a mais que nem eu fiz, tem o curso do Cauê, né, que, cara, ajuda pra caramba, me ajudou muito, sabe? Tem um acompanhamento, tem uma mentoria assim que te deixa mais apto para realizar a prova, te deixa mais preparado, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. E É, a queria gente. agradecer, né? Beleza, obrigado, Lucas. Em 8, né, cara? A gente estava em 8 nessa última. Então, assim, poxa, de 8, 7 médicos já haviam feito a prova. Então, isso faz muita diferença, né, cara? Eu e o André, a gente está aí já. Foi a quarta turma, então já está há algum tempo aí. E, querendo ou não, isso ajuda muito, cara. Se pegar pessoas que fizeram exatamente a prova, é diferente, cara. É diferente. Exato, Né? Mas que exatamente. bom, tô torcendo bastante. Vou ficar muito feliz aí quando você me falar o resultado, cara. Vou Perfeito. esperar, hein? Vai ser muito bacana, cara. Estamos torcendo. Agora é descansar e realmente torcer, Esperado né, cara? de torcer, exatamente. É isso aí, Lucas. Mas beleza, Cauê. Muito obrigado, viu, cara? Imagina, imagina. Boa noite, pessoal. Um grande Boa abraço a noite. todos vocês. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, hein?